Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o teu professor do 7º ano, né? O professor Antônio Paulo, professor de matemática. Vamos ver o que vamos estudar na nossa aula? Bom, esta é a nossa aula de número 34, objeto de conhecimento, simetria de translação, rotação e reflexão. Detalhamento, figuras obtidas por simetria de translação, rotação e reflexão. Muito bem, alunos, vamos ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, dando início aqui à nossa aula, né? Hoje nós vamos falar de simetria, vamos falar de alguns casos de simetria, tá bom? Lembrando, simetria é, na verdade, uma transformação de uma figura, tá legal? E aí, vamos então ver o que diz aí a definição de simetria na nossa primeira cartela? Bom, por definição, nós vamos estudar hoje simetria por reflexão, translação e rotação. Então, vamos lembrar o que são figuras simétricas. Simetria é a preservação da forma e configuração. Preservação da forma e configuração através de um ponto, uma reta ou um plano. Com a simetria, se obtém uma forma de outra, preservando suas características tais como ângulo, comprimento, lado, distância, tipos e tamanho. Tá legal? A ideia de simetria é justamente a ideia de termos uma outra figura, né, que tem aí suas características preservadas. Aí nesse exemplo a gente trouxe aí para vocês aí uma joaninha, né? Perceba que se nós dividirmos a joaninha ao meio, nós teríamos aí duas figuras simétricas, tá bom? E juntando as duas forma então o todo, forma de novo, forma a joaninha. Mas enfim, vejamos mais alguns exemplos aqui de simetria. Vejamos então. Um bom exemplo para a gente falar de simetria é uma borboleta. Então, nós temos aí então o eixo de simetria, tá? Que divide aí essa borboleta ao meio. Perceba que um lado é simétrico ao outro, né? E juntando os dois, nós formamos o todo, tá bom? Simétrico não é necessariamente a ideia de ser igual, tá, pessoal? Alguns autores até consideram isso, mas é a ideia de ser semelhante, tá bom? Um lado é semelhante ao outro lado. Vejamos outro exemplo, então. Temos aí a imagem de um teatro, né? Perceba que nas construções é muito utilizada a ideia de simetria, pessoal. É a ideia de harmônico, de ficar do belo, de ser perfeito. Perceba que a ideia, nós temos aí um teatro, né, com o eixo de simetria, que divide em duas formas, em duas figuras. O lado direito é simétrico ao lado esquerdo aí da nossa figura. Temos aqui também mais um exemplo de simetria. Temos aí a imagem, né, de uma pessoa. Claro, não existe, atenção alunos, nos seres humanos não existe uma simetria perfeita, tá bom? Existe somente existe a ideia, tá bom? Não dá para ser um lado exatamente igual, isso nos seres humanos, nos animais, não dá. Mas a ideia intuitiva de simetria, ela existe aí, né, nos seres humanos. Mas aqui nós temos uma imagem, né, de uma pessoa, e aí nós temos aí o eixo de simetria, que divide essa imagem aí em duas imagens simétricas, beleza? Relembrando então o conceito de simetria, vamos fazer aqui uma aplicação, vem comigo? Bom, vamos praticar então. Quais figuras são simétricas? Pessoal, para que a figura seja simétrica, ela precisa ter um eixo de simetria e precisa dividir essa figura em duas partes, pelo menos, porque dá para dividir às vezes em mais, mas pelo menos em duas partes simétricas, tá bom? Duas partes semelhantes. Então vejamos aqui, nós temos aqui a nossa primeira imagem, né? E aqui, ó, você vai traçar aqui um eixo de simetria. Vou traçar aqui o melhor possível, tá bom? E aí, deu para traçar o eixo, perceba aí que este lado
é simétrico ao outro lado. Tem algumas observações importantes para ser simétrico. Olha só, se nós analisarmos o olhinho aqui do nosso emoji, ele está, em relação ao eixo que o professor traçou aqui de vermelho, ele está à mesma distância. Em relação ao eixo, esse aqui está à mesma distância desse outro olho. Então, isso também é uma ideia boa que a gente deve perceber aí no conceito de simetria, tá legal? Então, essa figura do nosso emoji, ele é uma figura simétrica. Será que a abelhinha é simétrica? Dá para a gente traçar um eixo e dividir em duas partes semelhantes? Será que dá? Bom, vou tentar traçar um eixo aqui, ó. Será que se eu traçasse um eixo aqui, ó, nós teríamos uma figura semelhante? Não teria. E se traçasse aqui ao meio, será que teria um lado exatamente igual ao outro? Também não. Então, descartamos essa possibilidade, tá bom? Essa figura aqui, ela é simétrica, mas essa aqui, ó, não é simétrica, tá legal? Vejamos a estrela, então. A estrela é simétrica? Dá para traçar um eixo de simetria? Dá para dividir essa figura em pelo menos duas figuras semelhantes? Vejam só comigo aqui, ó. Você vai ter que traçar aqui um eixo aqui. E aí conseguimos, então, traçar um eixo de simetria. Tem eixo de simetria? Tem. Se tem, então, podemos afirmar que esta figura aqui, a estrela, que ela é uma figura simétrica. E aí tem mais, é uma construção, é um prédiozinho, né? Será que esse prédiozinho é uma figura... Existe simetria nesse prédio? Será que sim? Pensa comigo, você vai traçar um eixo aqui, ó. Traçando assim, eu tenho duas imagens semelhantes. O que você acha aí do outro lado? Observe aqui, aluno, ó. Aqui, ó. Isso é semelhante a isso? Não é. Tá bom? Perceba aqui que nós temos 4 janelas, aqui embaixo nós temos apenas ou 2 janelas ou simplesmente 2 portas aí, né? Dependendo do que você queira interpretar. Então, só por esse motivo, essa figura não é simétrica. Poderia pensar traçar um eixo ao meio também, ó. Mas se traçasse ao meio, também, ó, não teria simetria, tá legal? Esse lado não é semelhante a esse outro lado. Então, descartamos aí a nossa terceira imagem. Então, imagem esta aqui é simétrica e esta outra aqui também é simétrica. Beleza? Então, vamos continuar nossa aula falando de simetria. Porque agora nós vamos falar então de simetria de reflexão. Bom, alunos, temos pelo menos 3 casos de simetria. E é isso que a gente vai falar nessa aula. A gente vai falar de simetria de reflexão, simetria de translação e simetria de rotação. E a gente vai esclarecer aqui, clarificar aqui para vocês a diferença aí de uma para outra e até mesmo como que em matemática se vê aí esses casos de simetria, ok? Então, vamos começar então por simetria de reflexão. Vejamos então. Simetria de reflexão é a divisão da imagem em partes semelhantes por um eixo e assim refletido. Bom, tem uma ideia muito bacana, pessoal, quando a gente, de reflexão, é aquela ideia de quando você acorda de manhã, vai escovar o dente em frente a um espelho, né? Ali você tem uma reflexão, né? Uma simetria de reflexão em relação ao eixo. O eixo, na verdade, seria o próprio espelho. A ideia do espelho ali. No espelho teria ali um eixo de simetria e você aparece de um lado, você está do lado daqui e a tua imagem está do outro lado. Essa é a ideia de imagem de reflexão, de simetria de reflexão. Ok? Vejamos então, o professor trouxe aqui um videozinho, um VT, que vai explicar aí um detalhe bem legal, bem bacana, com relação à simetria de reflexão. Acompanhe aí. Uma figura tem simetria de reflexão segundo uma reta R, se o transformado da figura pela reflexão de eixo R é a própria figura, isto é, quando metade da figura reflete sobre a outra metade. As duas figuras em relação à linha têm a mesma forma e o mesmo tamanho e estão em posição oposta em relação à linha, virada ao contrário em relação à outra, portanto são simétricas. Quando não é possível traçar sobre uma figura um eixo de maneira que ao dobrarmos a figura ao longo desse eixo, suas duas partes se sobreponham, dizemos que essa figura não possui simetria de reflexão. Muito bem, pessoal. Se é possível traçar um eixo de simetria, tá bom?
a gente vai então fazer uma dedução de que nós estamos diante aí de uma simetria que é de reflexão, tá bom? Mas se não for possível, então, como diz o vídeo, nós não teríamos uma simetria, então descartamos aí qualquer possibilidade de classificação, né? Não é nem de reflexão, nem de rotação e nem de translação. Ok? Vamos continuar então. Vejamos que na nossa próxima cartela. Outra forma de verificar a simetria de reflexão é analisando, atenção. Outra forma de verificar a simetria de reflexão é analisando as imagens em uma malha quadriculada, tá bom? Então, vejamos então como a gente pode verificar a ideia de reflexão usando a malha quadriculada. A ideia, pessoal, quando a gente fala de sobrepor a imagem, tá bom? Isso é uma ideia bem intuitiva de simetria de reflexão, tá bom? Porque para a matemática, ela vê as imagens como sendo pontos representados, né? Em um plano cartesiano ou até em uma malha quadriculada, como o professor trouxe aqui. Dizemos que uma figura é simétrica em relação a uma reta, quando cada ponto de um lado dessa linha reta, tem outro ponto do outro lado e estão, palavra mágica aqui, ó, e estão à mesma distância dessa reta. Então, observa que na imagem nós temos aqui duas figuras, e aí essas imagens, elas têm a ideia de simetria. E elas são imagens, são simétricas por reflexão, e são simétricas em relação ao eixo. Por isso nós chamamos aí simetria de reflexão, tá legal? Simétrica em relação ao eixo. Bom, qual é a definição matemática para que as figuras sejam simétricas? Acompanhe que tem no texto aqui na nossa explicação. Bom, vamos acompanhar aqui, ó. Dessa linha reta tem outro ponto do outro lado e estão à mesma distância. Então, os pontos de uma figura, tenho aqui um ponto A, eu tenho obrigatoriamente, se essas figuras são simétricas, eu tenho que ter um ponto correspondente. Esse ponto correspondente nós chamamos aqui de A'. Ó. E a distância do eixo, até o ponto deve ser a mesma, tá, pessoal? Observe aqui, ó, a distância daqui do A até o eixo é a mesma distância do A' até o eixo de simetria. Então, obrigatoriamente, dentro do conceito de matemática de simetria, esses pontos correspondentes devem ter a mesma distância, tá legal? Bom, acompanhando só, temos aqui ó, um ponto B, ó. Qual é a distância do ponto B até o eixo? Olha só, vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, qual é a distância do ponto correspondente? 1, 2, 3, 4. A distância tem que ser a mesma, tá legal? Do ponto B ao seu ponto correspondente, lá na sua figura simétrica, tá legal? E isso, pessoal, vai acontecer para todos os pontos, tá legal? Observe o ponto H, ó, a distância do H para o seu correspondente, na figura que é simétrica, ele tem também a mesma distância, no nosso caso, que está valendo 1 unidade, certo? Então, o G ó, tem seu ponto correspondente lá, ó, lá na figura simétrica. É o G que nós chamamos de G'. Qual é a distância de um para o outro? Do ponto até o eixo? 1, 2, 3. Isso do G até o eixo. Do eixo até o G', 1, 2, 3. Acontece a mesma coisa para todos os pontos. Para o F e para o F', a distância obrigatoriamente é a mesma. Então, se porventura a distância não fosse a mesma, nós iríamos dizer que esses pontos, essa figura não seria uma figura simétrica por reflexão. Beleza? E aí, pessoal, continua valendo aquela ideia aí que a gente viu no início da aula, né? A ideia de sobrepor, aquele videozinho, a ideia de se é reflexão, a imagem se sobrepõe à outra, né? E aí continua valendo a ideia. Tem uma ilustraçãozinha que a produtora fez aí pra gente, ilustrando aí essa situação de a figura em simetria, a figura 1 se sobrepor sobre a outra figura. Acompanhe só aí a ilustração. Que a figura se transforma em outra figura simétrica, né, em relação ao eixo, que nós temos aí o eixo de simetria que está aí sinalizado aí de vermelho. Beleza? Bom, vejamos ainda, porque quando a gente fala de simetria de reflexão, tem um caso muito importante também, que é importante a gente aprender em matemática. Acompanhe então comigo.
Vamos ver então a nossa próxima cartela. Reflexão de um ponto no plano cartesiano, pessoal. Reflexão de um ponto no plano cartesiano. O que você tem que observar? Pessoal, todo ponto no plano cartesiano, ele tem a sua reflexão. Ele tem a sua reflexão em relação ao eixo X, que eu vou sinalizar aqui para você, ó, ou em relação ao eixo Y. Bom, dito isto, pensa comigo, para que o ponto seja o ponto de reflexão do outro, para que ele seja o correspondente do outro, obrigatoriamente a distância do ponto ao eixo deve ser a mesma. Pensa comigo então, quem seria o ponto de reflexão do ponto A em relação ao eixo X? Qual seria então o ponto de reflexão do A em relação ao eixo X? Atenção, esse cara aqui é o eixo X, ó. Aqui, ó, eixo X. Lembra, eu falei para ti, ó, o ponto de reflexão tem que estar à mesma distância do eixo. Então, nós estamos aqui, ó, que nós temos uma unidade. Então, o ponto de reflexão do A em relação ao eixo X, ele é o ponto D. Tá legal? Bom, mas qual seria, então, o ponto de reflexão do ponto A, atenção, ó, do ponto A, em relação ao eixo Y? Opa, em relação ao eixo Y, será um ponto que vai estar à mesma distância do ponto A ao eixo Y. Então, acompanha comigo aqui, ó. Qual ponto está à mesma distância de A em relação ao Y? No nosso caso, é o ponto B, beleza? Então, em relação ao eixo X, aprende aí, porque daqui a pouco você precisa compreender esse conteúdo, tá legal? Ó, em relação ao eixo X, o simétrico do A é o ponto D. Em relação ao eixo Y, o simétrico do ponto A é o ponto B. Se pensasse no ponto C, ó, em relação ao ponto C, o ponto C em relação ao eixo Y, atenção, em relação ao eixo Y, quem seria o simétrico de C? Simétrico de C, em relação ao eixo Y, seria o ponto D. Então tem que ficar esperto aí para essa maneira de você identificar, então, quem são os pontos simétricos em relação ao eixo X ao eixo Y. Você tem que estar claro, para que seja simétrico, a distância obrigatoriamente deve ser a mesma, tá bom? Em relação ao eixo que nós estamos levando em consideração, tá bom? Dito isto, vamos então agora ver simetria de translação. O que é simetria de translação? Pessoal, a ideia de translação diz o seguinte, por definição nós temos assim na nossa cartela, né? Vamos acompanhar a nossa cartela ainda? Nós temos assim, ó, na simetria de translação, o tamanho e o formato são mantidos. Claro, nós estamos falando de simétrico, né? Tamanho e formato são mantidos e assim ocorre apenas um deslocamento. No movimento de translação, uma figura desloca-se de um lugar para o outro sem rodar ou refletir. Tá legal? Esta aí é a ideia aí de onde está falando de simetria de translação. Bom, trouxe aqui alguns exemplos aqui para vocês. Acompanha aí. Vejamos então. No nosso dia a dia existem muitos exemplos de translação, mas tem aqui pelo menos 2 exemplos. Um exemplo, pessoal, a ideia da escada rolante. Translação, mudar de posição. Transladar mesmo, mudar de posição. Imagina que você está na escada rolante, no momento que você está no primeiro degrau, e ela vai te transladar lá para o último degrau da escada, né? Então, simetria de translação é isso. Não vai mudar a forma, não vai mudar o tamanho da imagem, vai apenas mudar de posição, né? Um outro exemplo aqui de uma gaveta, olha, perceba, translação, só mudar de posição. Ao abrir a gaveta, as pastas são transladadas, elas saem de dentro da gaveta para a parte de fora, porém ela só muda de posição, mas a imagem, né, as imagens permanecem, a forma permanece, tá legal? Só muda de posição. Translação é um conceito muito tranquilo mesmo, né? Mudar de posição, somente isso. E
Só que esse da maneira que o professor mostrou para você aqui é o conceito trivial, né? De translação aqui é mudar de posição. Mas esse conceito, pessoal, ele é visto em matemática como representações ou em uma malha quadriculada ou uma representação no plano cartesiano, tá bom? Acompanha comigo aí a nossa próxima cartela. Vejamos então. Em matemática, o conceito de translação, estamos falando de translação, é observado em uma malha quadriculada. Observe a figura 1 e a figura 2, ambas desenhadas na malha quadriculada. Bom, pessoal, a ideia de translação é somente mudar de posição, né? Seja em qualquer direção. Desta vez, né, nós temos aqui uma imagem que está mudando, nós temos aqui imagens que está mudando, mudando de posição aqui na horizontal. Imagem 1 e imagem 2 mudando de posição. Para que seja uma translação, o deslocamento dos pontos tem que ser iguais. Os valores do deslocamento devem obrigatoriamente serem iguais. Então, observa aqui comigo. Nós temos aqui a figura que está aqui de lilás, a figura 1, e nós temos aqui um ponto aqui na malha quadriculada. Nós chamamos ele de ponto A. Houve um deslocamento, deslocamos a figura, né? Deslocamos a figura, certo? Quantas unidades para a direita? Nós deslocamos 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a direita. E aí nós temos aqui o nosso ponto, nós chamamos agora de A', que é um ponto que em matemática fala que é um ponto correspondente. O ponto correspondente do A, no nosso caso, ele é o A'. E por estar se referindo a uma translação, esse deslocamento do ponto A até o A' deu 5 unidades. E aí, pessoal, obrigatoriamente, o deslocamento dos outros pontos, tipo do ponto B, esse deslocamento também deve ser igual a 5 unidades, porque senão a figura seria deformada e a figura ficaria uma coisa estranha, e mesmo que nós estamos diante aí de uma translação, beleza? Então perceba, do ponto B foi como se fosse arrastado, o ponto B até o B', também nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Quer dizer, o deslocamento de todos os pontos, por se tratar de uma translação, esse deslocamento tem a mesma distância, tá bom? Mesma distância. Vale para o A, para o B, também vale para o C e o C', vale também para o G e o G'. Todos esses deslocamentos equivalem a 5 unidades. Para o F e o F', e o H e o H', todos os deslocamentos deles aconteceram em 5 unidades, porque nós estamos transladando, mudando a figura 1, né, mudando de posição a figura 1 e transformando ela na figura 2. Beleza, pessoal? Bom, falamos aí então de translação. Vejamos porque tem mais um caso aí de simetria que a gente ainda vai ver. Qual é o próximo caso? Acompanhe comigo então na cartela. Bom, temos ainda uma breve explicação também da cartela anterior, né? Acompanha só. O ponto A da figura 1 tem na figura o ponto A', como o professor já tinha falado, né? Então, todos os pontos, né, têm aí os seus correspondentes. O professor já tinha feito um breve comentário aí na nossa cartela anterior. Em uma translação, todos os pontos de uma figura se deslocam na mesma direção, no mesmo sentido e nas mesmas distâncias. Bom, beleza. Dito isto, vejamos então simetria de rotação. O que é a simetria de rotação? A simetria de rotação ou central acontece ao girar uma figura, atenção, rotação, ideia de girar, né? Girar uma figura ao redor de um ponto. Ela fica exatamente como na posição original, ou seja, a aparência do objeto não muda depois da rotação. A aparência não muda, a figura é a mesma, mas ela vai estar mudando de posição, né? Como nós temos aqui nessa ilustração. Acompanha comigo. Temos aí uma estrela, né?
E aí, perceba que essa estrela ela vai mudando de posição, ela está fazendo giro, ela está girando 90 graus. Olha só, só que ao girar 90 graus, ela muda de posição, tá bom? Ela muda de posição, porém a figura é a mesma. Então, girar em torno de um ponto. Isso é a ideia de rotacionar, tá bom? Ela está girando, e aí ela fez o primeiro movimento de 90 graus, depois 180, depois 270 e depois uma volta inteira. Perceba que ela vai girando, mas a figura continua sendo a mesma, não muda a sua forma em nenhuma outra característica, tá bom? Então, pessoal, vem aqui comigo. A ideia de rotacionar, né, de rotação, de simetria de rotação, é uma ideia bem tranquila, tá bom? É essa ideia mesmo de girar uma figura em torno de um ponto, ou até mesmo em torno de um ponto. Então, como a gente viu na nossa ilustração, a figura vai girando, os pontos vão até mudar de posição, mas a figura vai sendo sempre a mesma, ok? Bom, vejamos temos aqui algumas aplicações ainda sobre a nossa aula de hoje. Veja então comigo. Bom, atenção, olha só. Observe a seguir. Perdão, as figuras a seguir representam objetos do dia a dia. Observe. As figuras a seguir representam objetos do dia a dia. Nós temos aí um vaso, um banco, um controle e uma TV de 21 polegadas. Bom, vamos ver o que diz o enunciado? Qual das figuras possui simetria de reflexão? Bom, pessoal, uma boa ideia para identificar se tem simetria de reflexão é aquela ideia da gente poder dobrar, dividir a imagem pelo eixo de simetria e poder sobrepor essa imagem e essa imagem nos trazer aí, conseguir se sobrepor uma sobre a outra, como a gente viu no meio da nossa aula, aquele videozinho, tá bom? Então, quais das figuras possuem simetria de reflexão? Será que o controle remoto possui simetria de reflexão? Vamos ver então? Temos aí o controle remoto, né? Aqui, ó, vamos traçar um eixo para ver se dá para a gente ter a simetria de reflexão. Vou traçar bem aqui, ó. Vamos imaginar que está dividindo essa figura ao meio. Será que, se essas duas figuras forem divididas ao meio, conseguiria se sobrepor essas figuras de tal maneira que nós tivéssemos aí uma simetria de reflexão? Será que este lado da imagem que nós temos aqui na esquerda é reflexo dessa ou vice-versa? Para ser, tinha que ser tudo igual. Mas tem algumas características no controle aí que vai fazer com que falhe a ideia de simetria. Uma delas, você tinha que observar esse botão aqui, ó. Percebe que de um lado teria esse botão, mas lá no outro, para que fosse simétrico, obrigatoriamente tinha que ter também esse botão. Mas não tem. Essa já faz com que a gente desconsidere, tá bom? Então, o controle não é simétrico. Será que o vaso é simétrico? Pensa comigo aí. Dividindo aqui o vaso bem, ó, a ideia de meio aqui, ó. Teria a ideia de simetria? Pessoal, se não tivéssemos essas marcações aqui, ó, no vaso, seria simétrico, tá bom? Mas o desenho do vaso faz com que não seja. Bom, e a TV de 21 polegadas? Bom, descartamos aqui o vaso. Será que a TV é simétrica? Traçando um eixo de simetria mais ou menos aqui, ó. Será que esse lado é simétrico? Esse lado que você vai sinalizar aqui, esse lado é simétrico a esse? Precisa que os dois sejam semelhantes, tá bom? Mas tem uma falha, bem um negócio aqui que faz com que a gente perceba que não é. Porque na esquerda nós temos esses botões, mas aqui na direita nós não temos. Então, também não é simétrico. E aí sobrou o banco. O banco simples, olha só, se nós traçarmos aqui um eixo de simetria, pessoal, vai tentar traçar aqui mais ou menos ao meio, esse lado completa, é semelhante a esse lado, tá bom? Então o banco aqui, ó, ok, aqui sim. Beleza? Então nossa resposta seria o banco. Tem mais uma questãozinha aqui pra gente praticar. Relacione as imagens
ao nome da simetria correspondente. Translação, rotação e reflexão. Bom, translação, mudar de posição, né? Conserva tudo. Então, translação. Só é como se fosse arrastar a imagem. Então, nós temos bem aqui, ó, a ideia de somente arrastar a imagem aí, ó. A imagem ser preservada é como se tivesse arrastado uma para o outro lado. Rotação e reflexão. Bora por aqui, ó. Reflexão é a ideia de se poder fechar, né, por um eixo de simetria e sobrepor as imagens, tá legal? E aí, vamos aqui então na nossa... Aqui nós temos então a simetria de reflexão. Tem mais uma alternativa aqui, ó. Temos aqui a estrela, perceba que a estrela está só rotacionando, a imagem é a mesma, porém ela só rotacionou. Então nós temos aqui como resposta aqui a letra B. Bom, pessoal, assim então nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido aí simetria de reflexão, translação e rotação. E aguardo vocês aí para a nossa próxima aula.